Olá, primeiro ano. Vamos dar início à nossa segunda aula. Hoje nós vamos trabalhar já com material novo, lá na parte da morfologia. Lá no livro 2, página 10. Vou abrir aqui. Tá? Morfologia, página 10. Quando se fala em morfologia, no primeiro bimestre, nós trabalhamos mais com a parte da fonologia. O que é a fonologia? É onde se estuda os fonemas. O que são fonemas? Os sons. Então, nós vimos ali na fonologia letra, fonema, acentuação, sílaba, sílaba tônica, sílaba átona. Na morfologia, nós vamos estudar o quê? A estrutura das palavras e as classes gramaticais. Nesse primeiro momento, nós vamos dar início à estrutura das palavras. Tá? E aí nós vamos começar então com os morfemas lexicais. O que é um morfema lexical? Nada mais é do que o radical de uma palavra. Toda palavra ela tem um radical, toda palavra ela tem uma base. Para ela poder se formar, para formar essa palavra, nós vamos ter sempre um radical. Olha aqui, por exemplo, a palavra cabelo. Qual é o radical da palavra cabelo? É cabelo. Cabeludo. Cabelo, ó, o radical. Para formar a palavra cabelo, para formar a palavra cabeludo, nós tivemos como radical cabelo. A palavra diferente e palavra diferença. Também, ó, para formar essas duas palavras, nós tivemos um radical, que é o difere. Diferente, diferença. Então, toda palavra, ela vai ter um radical. Por exemplo, a palavra menino. A palavra menino, o radical da palavra é menim. Tá? Porque, ó, se eu for formar a palavra menina, também vai ser, ó, menim, menino, menina, menim, menim. Então, toda palavra, ela tem um morfema lexical, que nada mais é do que o radical dessa palavra. Morfemas derivacionais ou afixos. São os elementos que modificam a ideia e expressam o radical. Quem são esses afixos? O prefixo e o sufixo. Professora, o que é um prefixo? Quando eu tenho um radical e nesse radical eu coloco antes desse radical, eu vou chamar de prefixo. Eu tenho um radical e eu coloco um elemento mórfico após esse radical, eu vou chamar de sufixo. Olha aqui o exemplo. A palavra feliz. Feliz é uma palavra primitiva. Agora, eu formei uma nova palavra, eu formei a palavra infeliz através do radical feliz. Então, o radical é feliz, foi acrescentado o prefixo in. Então, nós temos uma palavra derivada aqui, ó, derivada por prefixação, a palavra infeliz. A palavra felizmente, ó, eu acrescentei o sufixo mente e formei uma nova palavra através do radical feliz. E ainda eu posso formar a palavra infelizmente, acrescentando o prefixo e o sufixo. Então, os morfemas derivacionais ou afixos nada mais é do que os prefixos e os sufixos. Vogais temáticas. O que são essas vogais temáticas? Vogal temática é um morfema sem significação que se pospõe ao radical para que esse receba desinências e sufixos. A associação do radical com a vogal temática dá seu nome de tema. Por exemplo, olha a palavra roupa. O radical da palavra roupa é roupa. O A seria a vogal temática. Tá? Não vamos confundir vogal temática com flexão de gênero, né? Porque o A, os, as também pode flexionar de gênero masculino e feminino. Por exemplo, portanto, a palavra roupa não tem masculino e feminino. Temos só a roupa. Então, esse A aqui seria a vogal temática. Inteligente. Inteligente também
Ó, o radical é inteligente. Foi acrescentado, temos aqui a vogal temática E. Quem faz papel de vogal temática nominal? O que é vogal temática nominal? Vai se referir aos substantivos. São 3. A vogal a vogal E, a vogal O. Fecham o radical dos substantivos que não estão flexionados em gênero e podem aparecer antes da marca do plural, em nomes que terminam em consoantes. Ó, a palavra pedra, né? Então, ó, o radical é pedra. O A é a vogal temática, porque aqui não é masculino e feminino, tá? É a pedra. Pedro já é um nome masculino, não é o masculino de pedra. Perigo. Bom, o radical é perigo. Foi acrescentada a vogal temática O. G. Radical G. Foi acrescentada a vogal temática E. Entenderam a diferença entre vogal temática e flexão de gênero, né? Masculino e feminino. A vogal temática ela não faz flexão de gênero, né? Como é o caso de pedra, perigo, gente, roupa, inteligente. Também nós vamos ter as vogais temáticas verbais. Vogal temática nominal, trata-se de nomes, substantivo, adjetivo. Vogais temáticas verbais, vai se tratar das vogais que se referem aos verbos. Também vão ser 3. A vogal A, que vai dizer que o verbo pertence à primeira conjugação. A vogal E, que vai dizer que o verbo pertence à segunda conjugação. A vogal I, que o verbo pertence à terceira conjugação. E também nós temos o verbo por e os seus derivados, que também pertence à segunda conjugação, né? Até porque todo verbo terminado em or, eles são derivados do verbo poer, lá do latim. Então, os verbos terminados em or pertencem à segunda conjugação também. Olha aqui o verbo cantar. O radical do verbo cantar é can. Aí eu tenho o a, que vai ser a minha vogal temática verbal. Que quer dizer o quê? Que o a pertence à primeira conjugação. Vender, ó, vend é o radical. Foi acrescentada a vogal temática que quer dizer que o verbo vend pertence à segunda conjugação. Partir, part, quer dizer que é o radical. O i quer dizer que ele pertence à terceira conjugação. Certo? Então, vogal temática a, quer dizer que o verbo pertence à primeira conjugação. São os verbos terminados em a. Vogal temática quer dizer que o verbo pertence à segunda conjugação. Quer dizer que os verbos são terminados em er. Terceira conjugação, a vogal temática i, quer dizer que o verbo pertence à terceira conjugação, né? Quer dizer que termina em ir. Seguindo. Morfemas flexionais ou desinenciais. São elementos que determinam o radical, gênero. O que é o gênero? Masculino e feminino. Número, singular e plural. Pessoa, se pertence à primeira, segunda ou terceira pessoa. Modo, se é o modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Tempo, se é o presente, o pretérito, o futuro. Ou aspectos verbais, que pode ser também em relação às formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio e particípio. Tá? Então, as desinências, elas podem ser nominais ou verbais. Nominais, o que elas vão tratar dentro das desinências nominais? Pode ser de gênero ou número, masculino ou feminino, singular ou plural. Desinências verbais vai tratar do quê? Do modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Tempo, presente, pretérito, futuro. Número, singular, plural. Pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, vamos começar a falar sobre desinências nominais, né? Que vai tratar do quê? De gênero e número. Agora, prestem bem atenção em relação ao gênero. Em nosso estudo, vamos considerar o masculino
como gênero não marcado, isto é, o gênero sem desinência. E o feminino é o gênero marcado, isto é, com desinência. Olha aqui o exemplo da palavra cantor e cantora. Cantor, eu sei que é uma palavra masculina, porque não tem a vogal A, que marca o gênero feminino. Então, cantor é uma palavra que está no masculino. Cantor é uma palavra que está no feminino porque está marcado pela desinência que indica feminino, que é a vogal temática, que é a vogal A, não tem nada a ver com tema, é a vogal que indica flexão de gênero feminino. Aí, cuidado, que nós damos agora, quando a gente fala, né, que o masculino ele não vai ser marcado como desinência, que nós vamos chamar ele de desinência zero. A palavra cantora, que nós vimos lá no exemplo anterior, está flexionada no feminino pela presença da desinência de gênero A, né? Cantor, o radical é cantor. Temos a vogal A, que está indicando a flexão de gênero feminino. Na palavra cantor, é a ausência da desinência de feminino que nos informa que ela é masculina. Dizemos, então, que ocorre a desinência zero, que aí no material de vocês, a desinência zero é marcado pelo zero cortadinho, tá? Então, desinência zero é marcada pelo zero e ele é cortadinho. Ocorrer desinência zero é diferente de não ocorrer desinência. Olha aqui o exemplo. Cantor, desinência zero. Por quê? Porque é uma palavra que está no masculino. Cantor, desinência de gênero A. Coração, aqui não ocorre desinência. Por quê? Porque nós só temos a palavra masculina, o coração, não tem a coração, tá? Então, viram a diferença? Desinência zero é marcado para mostrar o masculino. Desinência de gênero A, para marcar o feminino. E não ocorrer desinência quando a palavra ou ela é só masculina ou ela é só feminina. Como é o caso de coração. Saudade, né? Ó, saudade, a saudade. Não tem o saudade. Então, aqui não ocorre desinência de gênero. Desinência de número. Nós vimos desinência de gênero, masculino, marcado pela desinência zero, e o feminino, marcado pelo artigo A. Também nós vamos ter desinência de número, que se refere ao singular e plural. O singular é o número não marcado, isto é, nele ocorre desinência zero. Então, sempre que a palavra está no singular, nós vamos chamar de desinência zero. Quando ela está no plural, aí nós vamos dizer que ela é marcada pela desinência S. Vamos ver o exemplo. Ó, a palavra menino. Menino está no singular? Tá. Então, a desinência é zero, que é o zero cortadinho. Agora, meninos, é desinência zero? Não, porque ele está no plural. Então, ele é marcado pela desinência S. Assim teremos. Quando a palavra está no masculino e singular, desinência zero. Quando a palavra está no feminino e plural, desinência de gênero A e desinência de número S. Já vou mostrar aí um exemplo para vocês entenderem melhor, porque eu tenho certeza que tem um pouquinho de dúvida. Mas é como se eu falasse assim, ó. Palavra meninas. O radical é menino. O A é a vogal que marca desinência de gênero. O S é a que está marcando a desinência de número. Agora, se fosse menina, então nós iríamos dizer que a desinência de gênero é a A e a desinência é zero em relação ao número. Por quê? Porque está no singular, tá? Então, ó, sempre que tiver singular, desinência zero. Sempre que tiver no masculino, desinência zero. Sempre que tiver no feminino, desinência de gênero A. Sempre que tiver no plural, desinência de número S.
Também nós vamos ter as desinências verbais, que pode ser número, pessoais ou modo temporais. Número pessoais quer dizer o quê? Indica a pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou plural. Por exemplo, eu é a primeira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Modo temporais. Modo é o que indica o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Tempo vai indicar o presente, pretérito e futuro. Tá? Então, uma palavra, uma única palavra, ela tem vários elementos, morfemas, que vão formar, essa palavra. Olha aqui, ó, o verbo amássimo. Então, aqui eu estou falando de um verbo, então eu vou me referir a desinências verbais. Dentro dessas desinências verbais, eu vou ter o quê? O radical. O radical é amo. Ó, por exemplo, eu vou conjugar o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Olha aqui, ó, na primeira, segunda e terceira pessoa, o radical é sempre o mesmo. Am. Tá? Então, na palavra máximos, o radical é am. A vogal temática é o a, que marca o quê? Quer dizer que o verbo amáximos pertence à primeira conjugação, ou seja, ele vem do verbo amar. Quando eu somo o radical mais a vogal temática, eu tenho o tema. Então, somando o radical am com a vogal temática, eu vou ter o tema ama. Desinência, modo e tempo, que vai marcar o quê? O modo, se ele é indicativo, imperativo, subjuntivo, e o tempo, se é presente, pretérito, futuro. No caso aqui, ó, é o SSE, que está marcando o modo e o tempo. Quer dizer que esse verbo amássimo está no modo subjuntivo, pretérito e imperfeito, tá? Não vem ao caso aqui você dizer se ele é presente, pretérito, modo indicativo, subjuntivo. É só você saber desmembrar os elementos mórficos. Tá? Porque depois, nas aulas, mais adiante, nós vamos trabalhar com verbos também. Quando se fala em desinência número pessoa, é para dizer se pertence à primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou plural. No caso aqui é o mos, que quer dizer o quê? Primeira pessoa do plural. Então, vocês viram aqui, ó, todos esses elementozinhos aqui compõem a palavra, o verbo amáximos. Também, eles têm que aparecer com esse tracinho aqui, ó. Por quê? Porque eu estou desmembrando, tá? Eu estou tirando de dentro da palavra, certo? Vamos ver mais um exemplo. Ó, o verbo vendêssemos. O radical é vende. A vogal temática é o e, que vai marcar o quê? Que pertence à segunda conjugação, porque é a vogal e. O tema, somando o radical mais a vogal temática, nós vamos ter o tema. Vem. Desinência modo temporal, que vai marcar lá tempo, pretérito imperfeito, modo subjuntivo, que é o SSE. Desinência número pessoa, mos, que é a primeira pessoa do plural. Tá? Então, aqui a gente viu um pouquinho dos elementos mórficos que formam um verbo, que formam um substantivo, que formam um adjetivo. Também nós vamos ter as desinências verbo-nominais. Tá? O que são essas desinências verbo-nominais? São as desinências específicas para as formas nominais do verbo. Tá? Além do modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Além do tempo verbal, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, nós temos as formas nominais do verbo, que é o infinitivo, que é aquele que termina em R, cantar, brincar, dançar, vender, jogar. O gerúndio, que é a terminação em DO, cantando, brincando, estudando, dormindo, jogando. O particípio, que tem a terminação do, cantado, jogado, dormido, partido. Tá? Então, olha aqui, ó. Exemplo, verbo cantar. Qual seria o radical do verbo cantar? Can. Qual é a vogal temática do verbo cantar? O A. Qual é a desinência verbo nominal? R, que quer dizer que o verbo está no infinitivo.
tá? Então, quando se trata das desinências verbo-nominais, nós estamos nos referindo às formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio e particípio. Olha outro exemplo aqui, ó. Cantando. Radical, can. Vogal temática, a. Se eu somar o radical mais a vogal temática, eu vou ter o tema, que é canta. Desinência verbo nominal, NDO, que quer dizer o quê? Que o verbo cantando está no gerúndio. E para fechar essa parte, nós vamos ver as vogais e consoantes de ligação. Nós já vimos vogal temática, nós já vimos as vogais quando elas funcionam como flexão de gênero, masculino e feminino, e as vogais e consoantes de ligação. O que são? Elas aparecem apenas para facilitar a pronúncia. Ó, a palavra desenvolvimento. Eu tenho o radical desenvolve. E eu acrescentei o sufixo mento. Para eu juntar, né, esse sufixo a esse radical, eu precisei de uma consoante, uma vogal de ligação, que eu vou chamar então, ó, esse I de vogal de ligação, né? Ligou o radical ao sufixo. Cafeteira, ó, o radical café e o sufixo eira. Para formar essa palavra cafeteira, então o T é uma consoante de ligação, para ter uma pronúncia melhor, senão ficar cafeira. Paulada, também, ó, o L é uma consoante de ligação, que está ligando o radical ao sufixo, tá? Então, vogal e consoante de ligação é simplesmente para facilitar a pronúncia, certo? Na próxima aula, nós vamos trabalhar, então, com o processo de formação de palavras. Derivação, né? Que aí dentro da derivação nós vamos ter a derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva e derivação imprópria. E também temos o processo por composição, aglutinação e justaposição. Isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta em relação a esse assunto, se não souber, que não ficou algo bem explicado, pode me mandar mensagem, tá? Tirem dúvidas na sala online, certo? Até mais!